tão gostoso. Não sei você, querido, mas durante o período do louvor ali, Deus ministrou muito meu coração. Não sei se você tem percebido, existe uma graça de Deus diferente hoje sendo derramada sobre nós, amém? Você consegue perceber isso, querido? Consegue perceber isso na sua vida? Consegue perceber isso no seu coração, no seu espírito, principalmente? Existe algo de Deus, querido, separado para nós muito, 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 muito especial. Eu creio que Deus ele separou esse dia, essa noite, para falar conosco e para imprimir algo dentro dos nossos corações. Antes de nós passarmos o nosso momento da palavra, eu gostaria de dar as boas-vindas também àqueles que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui conosco. Essa é uma família chamada Caminho Vivo e você hoje está tendo talvez a primeira experiência de estar conosco e que não seja só uma, mas que essa se torne a sua casa também. Sejam bem-vindos a esse lugar. Eu quero compartilhar algo do coração de Deus, querido, com vocês nessa noite. E essa palavra, para mim, ela é muito especial. Não sei se tem alguma palavra que... Eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa, querido. Ela fala conosco de várias formas, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus tem um poder para nos curar, para nos transformar, para nos moldar, para nos fazermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Mas existem algumas palavras que Deus ele é específico. Imprimir essas palavras dentro do nosso coração. Não são só palavras vazias, mas são palavras que Deus imprime dentro de nós, e quando nós olhamos para essa palavra, parece que nós estamos olhando para a nossa própria vida. Você já teve essa impressão? De olhar para algum personagem bíblico, de olhar para alguma palavra, de olhar para algo que o Senhor Jesus estava fazendo naquele momento, e olhar para a sua vida e perceber que aquilo não era coincidência, era uma jesuicidência. Essa palavra para mim, querido, ela exprime muito sobre a minha vida. Porque eu quero ampliar esse pensamento com vocês que nós começamos no último domingo, sobre vencendo a insegurança. Eu quero fazer a parte 2 dessa mensagem, porque ela é muito especial e eu tenho certeza que vai ser especial para você. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. No último domingo nós falamos basicamente sobre a vida de Gideão, sobre como Deus se revelou àquele homem que se sentia o pior dos piores daquele lugar, e como o anjo do Senhor, e como o próprio Senhor se revelou a ele, mostrando para ele uma força que nem ele sabia que tinha. E hoje eu quero falar sobre a vida de Jeremias, querido, sobre o chamado de Deus, sobre a vida desse grande homem de Deus. Muito obrigado, Chico. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e o verso número 4. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos e depois nós vamos compartilhar das riquezas e das grandezas do coração de Deus impresso na nossa Bíblia. A palavra de Deus aqui em Jeremias 1,4 diz assim: Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a todo quanto te mandar dirás. E tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Senhor, eu quero te agradecer, Pai,
Primeiro pela tua presença, Pai, que é tão doce, que é tão suave, que é tão gostosa, Pai, nesse lugar. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado porque o Senhor tem tocado as nossas vidas, Pai, de uma maneira diferente, Pai. O Senhor tem derramado sobre esse lugar aqui, o Senhor tem derramado sobre essas vidas, Pai, uma unção fresca, Pai, algo fresco vindo dos céus, Pai, nesse domingo à noite, Pai. Muito obrigado, Paizinho querido, porque é visível, é palpável, é sentido a tua presença aqui nesse lugar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que transforma, Pai, a nossa maneira de ver e de viver, Senhor, a vida. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que tem um poder, Senhor, transformador. Obrigado pela tua palavra, que tem um poder vivificador, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai, que tem um poder de curar, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que tem o poder de restaurar e de fazer, Pai, de algo que não tinha nenhuma valia, Senhor, algo extremamente útil e poderoso nas tuas mãos. Fala conosco, papai. Essa é a nossa oração nessa noite. Fala conosco nesse momento, Pai. Nós estamos com os corações abertos para receber do Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada. Muito além do que eu posso comunicar, Senhor. Muito além daquilo que o Senhor tem me dado, Pai. Muito além daquilo que eu possa imaginar, Senhor. Fala conosco nessa noite. Essa noite é tua, Pai, não a nossa. Essa noite é tua, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos diante de um chamado de Deus aqui. Deus, ele se revela a Jeremias e, sem dúvida, o chamado do profeta Jeremias, ele é um dos mais marcantes de toda a Bíblia. Ele é um dos mais interessantes, querido, de toda a Bíblia. E quando o assunto é insegurança, quando Deus ele se revela a Jeremias, e esse homem, ele exprime, ele expressa, não somente um homem, mas um jovem, talvez de 17, 18, 19, 20 anos no máximo. Quando Deus se revela a ele, quando Deus chama ele, Jeremias, ele expressa uma insegurança. Muito mais do que uma insegurança, assim como tantos outros homens de Deus, como Gideão, como Moisés, como tantos homens que nós citamos aqui no último domingo. Esses homens expressaram, queridos, a sua fraqueza. E Jeremias, ele faz da mesma forma. Quando Deus se revela a ele aqui no capítulo 1 do seu livro, ele exprime a sua fraqueza diante do Senhor. É disso que nós vamos conversar nessa noite, querido. Jeremias estava tendo a sua primeira experiência com Deus aqui. Mas não era qualquer experiência. Ele estava tendo uma experiência, muito mais do que uma experiência, ele estava sendo chamado por Deus. Um jovem de 18, 17, 20 anos no máximo. Uma voz que ele não havia ouvido dessa forma anteriormente na sua vida. Um chamado que ele nunca havia ouvido ou escutado em toda a sua vida. Muitas vezes nós olhamos, queridos, para a vida desses homens, dessas mulheres de Deus, e nós não conseguimos entender ou dimensionar aquilo que estava acontecendo aqui. Mas aqui no livro do profeta Jeremias nós começamos a entender como Deus trabalha, querido, não somente na vida de Jeremias, mas como Deus trabalha nas nossas vidas. Para mim, essa palavra faz todo sentido, porque é uma palavra que Deus imprimiu no meu coração, quando eu tinha talvez a idade de Jeremias. É uma palavra que Deus imprimiu no coração, no momento de muita insegurança, no momento de muita dúvida, no momento, às vezes, até de muita fraqueza da minha vida. Deus imprimiu essa palavra no meu coração. Eu, por muito tempo, querido, na minha infância, eu perguntava para Deus, Deus, por que acontece isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que as coisas parecem que não dão certo? Por que não só não dão certo, mas elas dão tudo errado?
Querido, e num momento deste questionamento, Deus imprimiu essa mensagem dentro do meu coração. Eu não sabia nem quem era Jeremias. Eu sabia muito pouco sobre Jeremias. Mas quando eu abri a minha Bíblia, querido, Deus me levou aqui no capítulo 1 de Jeremias, e Deus começou a falar comigo através da vida desse homem. Da mesma forma, querido, que Jeremias era um homem que olhava para as suas fraquezas, naquele momento eu estava não só olhando, mas eu estava vivendo as minhas fraquezas e os meus fracassos. Lamentando-se diante de Deus daquilo que eu não tinha, ou daquilo porquê que havia acontecido na minha vida. E muitas vezes nós nos deparamos assim, dessa forma. Questionando a Deus. Por quê? O porquê isso? Ou porque o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida? Quem nunca fez isso, querido, diante de Deus? Não precisa levantar a mão. Mas eu acredito que todos nós um dia já nos questionamos ou questionamos a Deus em relação a alguma coisa. Mas aqui fica claro algo da revelação do coração de Deus, querido. Deus, ele não só se revela falando com Jeremias, mas Deus se revela ensinando Jeremias. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, destacar pelo menos 4 verbos que Deus disse para Jeremias. O primeiro verbo é formar. Diga comigo, formar. O segundo verbo é conhecer. O terceiro verbo é consagrar. E o 4º verbo é constituir. O primeiro que eu quero falar com você é te formei, querido. No verso de número 5, Deus disse para Jeremias, antes que eu te formasse. Ou seja, querido, antes de ele tivesse nascido, antes que ele tivesse sido introduzido por Deus no ventre da sua mãe, antes que a sua mãe tivesse concebido, antes que a sua mãe tivesse engravidado, Deus já estava trabalhando, Deus já estava formando ou já havia formado Jeremias. Eu acho fantástico isso, querido. Porque essa palavra formar, no original, no hebraico, ela traz um entendimento de algo que foi moldado, de algo que existiu um processo trabalhoso de preparação até chegar em seu estado natural. Jeremias, não só Jeremias, mas todos nós fomos formados por Deus. Amém? Antes, querido, de nós ter sido concebido pelas nossas mães, Deus já havia sonhado, Deus já havia preparado, Deus já havia formado a minha e a sua vida. Amém? Pastor, mas a minha infância foi muito ruim. A minha também, querido. Mas Deus já havia sonhado comigo, com você, há muito tempo atrás. Pastor, mas a minha adolescência não foi boa. A minha também não foi tão boa. Mas Deus já havia preparado tudo, querido. Deus já havia sonhado, Deus já havia preparado. A palavra de Deus diz que Deus já havia escrito todos os nossos dias. Eu não sei como você recebe isso no seu coração, querido, mas isso me alegra demais. Em saber que alguém falho, que alguém imperfeito, que alguém cheio de defeitos, Deus não só se importou, querido, comigo, com você. Deus, ele trabalhou, moldou, cuidou, estabeleceu e escreveu todos os nossos dias. Amém? Aqui, querido, não é só um verbo que nos ensina, mas são lições preciosas da vida desse grande homem de Deus. Uma das circunstâncias mais comuns, querido, entre os nossos jovens é olhar para suas próprias vidas e perguntar, por que eu nasci? Ou, por que eu nasci nessa família e não nasci nessa outra família? Ou, qual que é o motivo de Deus ter me criado? Jeremias também tinha esses questionamentos dentro do seu coração. Jeremias também tinha essas inseguranças dentro de si. E não sei se você já parou para pensar sobre esse ponto de vista. Quando nós olhamos de uma forma rápida, de uma forma superficial da palavra de Deus, nós não conseguimos imaginar
Deus chamando, Deus usando, Deus trabalhando na vida de pessoas tão imperfeitas. Sim ou não? Porque o nosso maior modelo, querido, foi alguém perfeito. O nosso maior modelo foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, alguém sem defeito, alguém sem pecado nenhum. Mas quando nós olhamos para a vida de todos os outros homens, de todas as outras mulheres, na Bíblia nós vemos pessoas imperfeitas. E muitas vezes nós não conseguimos ligar uma coisa na outra. Como Deus pode usar tanto uma pessoa que é tão imperfeita dessa forma? Mas é por isso que a Bíblia, querida, é algo sensacional. Por isso que a palavra de Deus é algo extraordinário. Porque quando nós olhamos, querido, para a vida desses homens, dessas mulheres, nós percebemos que da mesma forma que Deus trabalhou a vida desses homens, da mesma forma que Deus trabalhou e retirou e curou as inseguranças do coração desses homens e dessas mulheres de Deus, da mesma forma Ele quer, não somente quer, mas da mesma forma Ele vai fazer na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, mas você não conhece a minha vida. Não preciso conhecer, querido. É só nós olharmos a palavra de Deus. Se Deus usou, querido, alguém como Gideão, se Deus usou alguém como Jeremias, se Deus usou alguém como Moisés, por que não pode usar a minha e a sua vida? E tantos outros homens e mulheres de Deus. Entre os jovens isso é muito comum. Mas são essas dúvidas, querido, que muitas vezes tragam insegurança, falta de clareza, criam um vazio e pode até gritar dentro dos corações, dizendo que você não sabe fazer nada, ou que você não serve para nada. Talvez algum dia você já se olhou no espelho e disse, ou pensou, eu não sirvo para nada mesmo. Não sei se você já teve essa experiência. Mas não é isso, querido, que Deus pensa ao nosso respeito, amém? Não é esse o pensamento, não é esse o olhar de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, quando nós olhamos uns para os outros, nós precisamos olhar com a ótica do Senhor. Quando nós estamos falando sobre Deus e sobre a palavra de Deus, nós precisamos ter alguns cuidados. Eu não estou falando para qualquer pessoa aqui. Eu estou falando para filhos e filhas amadas do Senhor. Amém? Nós precisamos ter esse amor e esse carinho para comunicar aquilo que Deus quer falar. Se você talvez já teve, querido, esse pensamento, que talvez essa seja a noite de virada de chave na sua vida, querido. Talvez seja essa noite a virada de chave para você começar a perceber o quanto Deus te ama, o quanto Deus se importa com você, o quanto Deus, de uma forma sobrenatural, querido, cuidou de você até o dia de hoje. Não sei se você já parou para olhar um pouquinho, querido, para o rumo da sua vida. Não sei se você já parou algum dia e olhou para trás para ver o quanto livramento que Deus já te deu. Não sei se em algum momento você já parou para pensar sobre quantas situações e enfermidades Deus já te curou. Você já fez esse exercício, querido? É importante nós pararmos e fazermos esse exercício. Como nós cantamos aqui, querido. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover de novo. Amém? Aconteça o que acontecer, querido. Talvez hoje você se encontre num momento muito diferente do que há 10, 15 anos atrás, e glória a Deus por isso. Mas o mesmo Deus, querido, que operou milagres sobrenaturais na minha e na sua vida há 10, 15, 20 anos atrás, é o mesmo Deus que pode, não somente pode, mas vai operar milagre hoje nas nossas vidas. Amém? É o mesmo Deus, querido, que proveu coisas fantásticas na nossa vida lá no passado. É o mesmo Deus que provê hoje. É o mesmo Deus que vai prover no futuro. Deus não muda. Amém? Ele não mudou ao longo das eras. Ele não mudou ao longo dos anos. Ele não muda. É o mesmo. O mesmo Deus, querido, que nos amou quando nos formou.
É o mesmo Deus que nos cuidou, é o mesmo Deus que tem cuidado de nós e que vai cuidar de nós. Amém? Até que nós nos encontremos com Ele. Essa palavra de Jeremias, querido, ela fala sobre isso. Deus está mostrando que algo sobrenatural para Jeremias. Deus está provando para ele, querido, que quem tem o controle de todas as coisas, quem é o autor da vida, é Ele. Muitas vezes nós nos perguntamos, muitas vezes nós nos questionamos sobre várias questões ao longo das nossas vidas. Mas eu quero só te fazer lembrar, querido, de algo poderoso nessa noite. Você não é um erro. Você não foi um erro. Ah, pastor, mas eu nasci talvez de uma traição do meu pai ou da minha mãe. Você não é um erro, querido. O seu pai, talvez a sua mãe, a sua família pode até ter errado, cometido falhas, mas você não é um erro. Amém? Você é alguém que foi formado pelo próprio Deus. Você é alguém que foi cuidado e moldado e constituído por Ele. Nós precisamos nos lembrar disso, querido, porque vira e mexe, algumas coisas acontecem na nossa vida e mexe, ou tentam mexer na nossa identidade, assim como foi com Jesus. Muitas vezes nós precisamos nos olhar com a ótica que o Senhor nos vê. Nós não somos um erro, querido. Amém? Nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Aleluia! Pensamos muitas vezes que somos frutos, querido, apenas de uma união entre pai e mãe, entre marido e mulher. Ou um acidente que nos gerou. Mas eu garanto que não, querido. Você foi gerado, moldado e formado pelo próprio Deus. Eu não sei como alegra o teu coração isso, querido. Essa mesma ideia, querido, está lá em Jeremias, no capítulo de número 18. Jeremias capítulo 18 fala daquele artesão do vaso de barro, que vai moldando aquele barro, que vai trabalhando aquele barro. Que pega aquele barro, querido, que não é nada. Que muitas vezes não serve para muita coisa. Mas nas mãos certas, nas mãos do artesão, aquele barro ele vai tomando forma. Nas mãos da pessoa certa, nas mãos daquele que tem o poder transformador, aquele vaso ele vai tomando uma forma, querido. Ele vai sendo criado, ele vai sendo moldado, ele vai sendo trabalhado e se torna algo muito, muito, muito valioso. Assim somos nós, querido, nas mãos do nosso Senhor. Amém? Do nada. De alguém que não tinha nada para oferecer para ele. Pelo contrário, de alguém que a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Uma coisa é nós não termos nada para oferecer, outra coisa é nós olharmos para a Bíblia e a Bíblia dizer que nós éramos inimigos de Deus. Como que Deus resolveu isso, querido? Muitas vezes nós olhamos para o nosso cotidiano, nós olhamos para a vida humana hoje, e as pessoas resolvem de formas diferentes com seus inimigos. Como é que Deus resolveu a situação comigo e com você? Hoje nós queremos resolver, nós queremos processar, nós queremos dar um fim naquela pessoa. Tem gente que vai lá, dá um tiro na cabeça do outro, dá uma facada no outro para tentar resolver. E como que Deus resolveu comigo e com você? Nós éramos inimigos dele, querido. Nós fazíamos tudo aquilo, querido, que desagradava o coração de Deus. Nós fazíamos tudo aquilo que, muito mais do que desagradar, nós fazíamos tudo aquilo que enojava a Deus. E como que Deus resolveu comigo e com você? Deus pegou o que ele tinha de mais precioso, querido. O seu único filho. E entregou o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Foi assim que Deus resolveu comigo e com você, querido. Amém?
Esse processo, querido, na mão do oleiro ali, muitas vezes é um processo demorado. Não é um processo rápido. Às vezes nós olhamos uns para os outros e... Puxa, mas aquela pessoa poderia estar lá na frente já. Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida, querido, e talvez esse deveria ser o mais correto. Puxa, eu poderia já estar a quilômetros de distância em várias áreas da nossa vida. Mas assim como aquele oleiro, querido, que pega aquele barro e vai moldando, e vai trabalhando, e vai endireitando, assim somos nós, querido, nas mãos do Senhor. O processo é demorado, demanda tempo, demanda muitas outras coisas, até que nós nos tornemos um vaso precioso nas mãos dele. É assim, querido, que Deus faz. Olha o que Salmo 139 diz, querido, sobre esse chamado de Deus, não só de Jeremias, mas para as nossas vidas. Salmo 139, 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha que interessante, querido, os termos que o salmista usa aqui. Eu e você não fomos criados, querido, de qualquer forma. Graças te dou, no 14, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Olha o 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Assombrosamente maravilhosa. É o termo que o salmista usa para dizer o como eu e você, nós fomos criados pelo Senhor. Quando nenhum dia quando ainda ninguém ouviu nenhum choro nosso, todos os dias haviam sido escritos, quando nenhum deles havia. Os dias bons já haviam sido escritos. Os dias mais ou menos, os dias normais, também já haviam sido escritos. E os dias ruins, querido, os dias que talvez nós queremos nos esquecer, também já haviam sido escritos pelo Senhor. Todos eles, um a um. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você, querido. Antes disso, o que nós precisamos entender muitas vezes é quem é o autor da nossa vida. Quem é aquele que nos criou? Quando nós tiramos o foco do eu, quando nós tiramos o foco das circunstâncias aqui na terra, e nós começamos a olhar para Ele, aquele que tem o poder transformador, aquele que tem o poder criativo de todas as coisas, Ele é o autor da minha e da sua vida. Amém? Segundo o princípio que ele diz aqui, segundo o verbo, ele fala para Jeremias: eu te conheci. O segundo verbo que Deus diz para Jeremias é conhecer. E o primeiro verbo nós falamos de circunstâncias. E no segundo nós vamos falar sobre intimidade, querido. No mesmo versículo que Deus diz para Jeremias que antes de formá-lo eu conheceu. A palavra conhecer traz justamente a ideia de intimidade, de estar familiarizado com alguém. Ao longo da nossa vida, querido, nós nos relacionamos com pessoas. E muitas vezes nós achamos que nós conhecemos aquela pessoa profundamente. Até que certo momento aquela pessoa nos decepciona. Até que certo momento aquela pessoa pisa na bola com a gente.
Nós falamos para muitas pessoas, nesse contexto de igreja, que quando nós chegamos num lugar novo, parece que tudo é maravilhoso. Mas nós falamos para as pessoas isso, ó. Uma coisa é certa, nós vamos decepcionar vocês em algum momento. Em algum momento da nossa caminhada cristã, querido, nós vamos decepcionarmos uns aos outros. Nós, como pastores, vamos decepcionar vocês, e vocês, como ovelhas, vão nos decepcionar. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Muitas vezes nós achamos que nós conhecemos aquela pessoa até que uma faceta diferente daquela pessoa é revelada. E nós dizemos, mas eu não conhecia isso. Eu não conhecia essa face, eu não conhecia esse temperamento. Eu não conhecia esse jeito dessa pessoa. É possível, querido, que um dia você achou que conhecia alguém por completo, mas em certo momento percebeu que assim que alguém nos decepciona, querido, que alguém que um dia pisou na bola comigo e com você, nós nos frustramos, nós nos entristecemos com essa pessoa. Isso é extremamente natural. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós mudamos o nosso foco e começamos a olhar para Jesus, querido, qual foi a atitude de Jesus, querido? Não somente para comigo e com você, qual foi a atitude de Jesus para com a humanidade? As pessoas cuspiram nele, querido. As pessoas difamaram, as pessoas xingaram ele. As pessoas julgaram ele injustamente. As pessoas arrastaram, querido, o Senhor Jesus. Chicotearam ele. Os soldados brincavam com as suas roupas ali, expuseram o Senhor Jesus à vergonha, à nudez, querido, naquela cruz. Sabe, muitas vezes, por muito pouco, nós nos chateamos uns com os outros. Por muito pouco, às vezes, nós nos afastamos, querido, das pessoas. Por muito pouco, querido, muitas vezes nós rompemos relacionamentos que não eram para ser rompidos. Qual foi a atitude dele, querido, para comigo e com você? Ele nos conhece, querido. Ele nos conhece. Ele nos conhece por inteiro. É interessante nós analisarmos, querido, lá em Lucas, no capítulo de número 15, a parábola do filho pródigo, ela traz muitos ensinos preciosos para nós. Mas entrando um pouquinho nesse assunto, você consegue dimensionar, imaginar o coração daquele pai? Vendo o seu filho jovem saindo pelas portas dos fundos da sua casa. Aquele jovem pedindo parte da sua herança sem o seu pai ter morrido. Aquele jovem saindo com um montante de dinheiro da sua casa e indo embora. Você consegue imaginar isso, querido? Você consegue dimensionar isso? Aquela ruptura, querido, de receber aquele pedido tão inusitado, querido, tão inesperado do coração daquele pai. Aquele pai viu um menino, querido, um jovem, cheio de saúde, saindo de casa. E quando aquele pai, ele olha novamente para o portão da sua casa ou para a rua da sua casa, ele vê quase que um mendigo voltando para casa. Um filho sem dinheiro, sem identidade, perdido, humilhado pelo pecado, dilacerado pelas circunstâncias que o pecado traz, assolado, querido, pelas suas más escolhas. Mas sabe qual que é o mais interessante aqui, querido? O coração daquele pai não mudou. O coração daquele pai não mudou em relação ao seu filho.
Esse homem tinha todos os motivos para dizer: aqui em casa, nunca mais. Vaza. Mas a palavra de Deus diz que quando aquele pai, querido, avistou o seu filho de longe, ele correu ao encontro daquele filho. E não importava, querido, se ele estava fedido, não importava se ele havia gastado uma boa parte de anos de trabalho daquele pai. Não importa as roupas com que ele estava vestindo, que provavelmente não seriam roupas legais. Aquele pai não importava nada disso, querido. A palavra de Deus diz que aquele pai sai ao encontro do filho, dá um abraço, dá um beijo nele. Coloca roupas novas nele, coloca um anel no dedo, reafirmando a identidade dele, o compromisso dele com aquela família. Coloca sandálias novas nos seus pés. Chega na mesa de casa, querido, e a cadeira, o lugar daquele filho não tinha sido jogado fora, não. O lugar daquele filho estava lá. Se assenta na sua cadeira, no seu lugar, filho. É como a canção que nós cantamos agora há pouco aqui, querido. Tem lugar na mesa. Sabe, muitas vezes nós achamos que em algum momento da nossa vida nós nos afastamos do Senhor. E achamos que, pastor, o que nós mais ouvimos é muito difícil voltar. Eu entendo, querido, que muitas vezes não é fácil. Mas uma coisa é certa, querido. O lugar do filho estava lá, preparado pelo pai. Talvez aquele pai se sentava na mesa com a sua mãe, sentava com o seu outro filho, sentava à mesa com a sua família, mas não retirava a cadeira do outro filho da mesa. A cadeira estava lá, querido, esperando ele voltar para casa. É assim, querido. É assim que Deus faz comigo e com você, querido. A verdade é que Deus conhece, querido, as nossas maiores qualidades. E Deus conhece também os nossos piores defeitos. Essa história reflete isso, querido, o coração de um pai que sabe quem é o filho. Que sabe o que se passa na cabeça do seu filho. Que sabe onde o filho anda por caminhos errados. O pai sabe. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de amar o seu filho. Amém? Talvez você, pastor, eu me afastei, eu fui para longe de Deus. Deus nunca deixou de te amar, querido. Amém? Lembra-se disso nessa noite. Se tudo aquilo que eu falei até agora para você não faz sentido nenhum, Deus nunca deixou de te amar. Deus sabe quem é o melhor e quem é o pior de você. Deus sabe os dias melhores, Deus sabe dos dias piores. Todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Pastor, quer dizer que agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero, aproveitar a vida? Não, querido. Quer dizer que agora nós precisamos cuidar com mais diligência, com mais cuidado, com mais amor da nossa própria vida. Deus não te escolheu, querido, por aquilo que você poderia entregar para Ele, nem pelos seus resultados que você poderá entregar um dia. Deus não nos escolheu por isso, querido. Deus não nos escolheu. Se essa fosse a medida, se esse fosse o prumo de Deus, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Essa não foi a medida do Senhor. Não permita, queridos, que a insegurança assuma o protagonismo da sua vida. Gideão, querido, estava sendo assolado, todo um povo estava sendo assolado. Gideão estava malhando trigo no lagar, querido. Jeremias, quando olhava para a sua vida, ele dizia: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de um menino. Isaías, quando olhou para o Senhor, quando teve um encontro com o Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, e que habito no meio de homens de impuros lábios. Os defeitos, querido, não são os mesmos, mas o modo de Deus trabalhar na vida desses homens é o mesmo modo. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, homem valente.
Que força, Senhor. A minha família é mais pobre. Eu moro na menor cidade da minha casa. Eu sou o último da minha casa. Vai nessa tua força, homem valente de Deus. Deus olha para Isaías, você é um homem de impuros lábios. O anjo do Senhor vai lá no trono de Deus, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Ah, Senhor, eu não sei falar, Jeremias disse, você não sabe falar? Pois agora eu coloco as minhas palavras na sua boca. E aonde eu disser para você ir, você vai. O que eu disser para você falar, você vai falar. Eu te levanto não só como homem de Deus, mas eu te levanto como profeta às nações. Eu te dou autoridade para plantar, para derrubar, para destruir, para arrancar. Deus pega, querido, um homem que olhava só para suas fraquezas, para um jovem. E como Deus gosta de chamar os jovens. Amém, jovens? Nós temos jovens aqui ou não? Amém, glória a Deus, age. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, mas eu sou tão novo. Você já viu com quantos anos que Deus chamou Davi? Você já viu com quantos anos que Deus chamou Jeremias? Você já viu com tantos anos que Deus chamou tantos outros homens de Deus? Deus ama os jovens. Amém? Deus te ama, jovem, do jeito que você é. E Deus tem um propósito na sua vida, querido, assim como tinha com Jeremias, assim como tinha na vida de cada um de nós aqui. Posso ouvir um amém dos jovens? Posso ouvir um amém de verdade agora? Terceiro, querido, princípio aqui, terceiro verbo que Deus diz para ele. Eu te consagrei e te constituí. Diga comigo, te consagrei e constituí. A terceira coisa, querido, que Jeremias ouve é que aquele que havia sido consagrado. E o que significa ser consagrado? A palavra consagrar aponta para uma separação, para uma dedicação ou para a preparação de algo. Além de formado e conhecido por Deus, Jeremias também foi consagrado por ele para uma missão. Isso não foi exclusividade dele, querido. Tantos outros homens foi separado por Deus. Tantas outras mulheres foi separado por Deus. Da mesma forma que Deus separou Jeremias, querido, da mesma forma Deus separou a mim e a sua vida. Amém? Deus nos separou por um propósito, querido. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós olhamos a vida de um homem que tinha um propósito estabelecido por Deus antes mesmo de ter nascido. Deus só vai revelando, querido, o propósito, Deus só vai revelando a missão ao longo das nossas vidas, ao longo dos anos. Mas o propósito, a missão de Deus para cada um de nós já foi estabelecida antes dos nossos dias. Já foi estabelecida por Deus, querido. Nós não pisamos mais num lugar em falso. Nós não pisamos mais numa estrada escura. Nós caminhamos firmes, querido, rumo ao propósito que Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, já estabeleceu, já pavimentou para mim e para você. Amém? Já existe, querido, uma estrada pavimentada, preparada para nós caminharmos. É verdade, sim, que existem alguns tropeços ainda. É verdade, sim, que existem algumas falhas ainda. Mas Deus já estabeleceu tudo antes de nós nascermos. Foi assim com Jeremias, foi assim com tantos outros homens de Deus. Olha o que Isaías disse aqui em Isaías 49:1, queridos. Como Deus chamou ele e como Deus se revelou a ele de uma maneira muito parecida com Jeremias. Livro do profeta Isaías, capítulo de 49, verso de número 1, diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca com uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu e fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Olha que lindo, querido, a parte B do verso 1. O Senhor me chamou desde o meu nascimento e desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Aleluia.
A importância, querido, de entender uma separação que vem desde o nosso ventre é perceber que todos nós, queridos, não andamos errantes nessa vida. Primeiro, nós não somos um acaso. Nós não somos um acidente de percurso de Deus. Deus não errou, querido, quando criou eu e você. Terceiro, nós não andamos errantes nessa vida. Existe um propósito estabelecido por Deus para a minha e para a sua vida. Pastor, mas eu não descobri ainda. Eu oro para que você descubra, querido, o mais rápido possível. A minha oração é para que Deus se revele nessa noite a você, te mostre qual é o caminho, qual é o propósito, qual é o alvo que você precisa avançar em direção a Ele. Não permita, queridos, que a insegurança tire do seu coração a clareza da missão que Deus te chamou. Você precisa entender que antes de nascer, Deus já havia preparado para viver isso. Não há motivo para continuar desperdiçando a tua vida preso nas garras da insegurança, da incerteza. Se apegue naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Deixa eu te dizer algo, querido, muito simples, mas muito poderoso. Você nasceu para vencer. Amém? Você nasceu para romper. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Você pode se colocar em pé essa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui.